Boa tarde, meu nome é Eduardo Vitor e vou falar sobre concessão e servidão ambiental, e o meu amigo Dogivan vai falar sobre direito ambiental. Bom, a concessão florestal ela veio através da regulamentação da lei número 11.284 de 2 de março de 2006, e essa lei ela vem para conceder a cooperativas e pessoas jurídicas o, uma regularização quanto a ser concessor de áreas de florestas públicas é, do domínio do governo federal. No artigo 1, essa lei dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção e manejo sustentável. E quando foi regulamentada essa lei, ela veio para também instituir o Sistema Florestal Brasileiro, em anexo com o Ministério do Meio Ambiente, representado aqui por MMA, e também houve a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, o FNDF. Bom, quando há a concessão de áreas para tanto para cooperativas quanto para pessoa jurídica ou afins, em forma resumida, é a permissão através do Estado que elabora uma licitação para que essas pessoas elas venham a usufruir dos recursos madeireiros e não madeireiros. Aí, o exemplo aqui de recursos madeireiros é a própria madeira, e recursos não madeireiros é o látex da seringueira, o açaí e a castanha. E essa concessão ela tem que levar em consideração o tempo, o valor e o manejo sustentável. Bom, no artigo 2 ele fala dos princípios da concessão, que é a conservação e proteção do solo, ou seja, a pessoa que ganha a licitação e obter o título para poder manejar essas áreas essas áreas de florestas públicas, ela tem que garantir a conservação e proteção do solo, que é um requisito do princípio, né? Garantir que existe a proteção e conservação dos recursos hídricos e dos habitats dos animais, sendo que tem que levar em consideração as comunidades locais, caso existam comunidades locais, tanto antes quanto depois da concessão. E com isso, deve haver a conscientização por parte da comunidade a respeito de como será feito esse manejo do uso dos recursos florestais dentro dessa área de concessão. Sobre a adaptação da legislação, a gente sabe que os ecossistemas são diferentes de região para região, então o Estado e o município ele tem que fazer adaptações na sua legislação, dependendo dos seus ecossistemas. Bom, no artigo 3, ele dispõe das definições da concessão, que no caso é parecido com o que a gente viu na aula de PNMA, que é Política Nacional do Meio Ambiente, que a gente vê o que é definição de florestas públicas, recursos florestais, produtos e serviços florestais, o que é o ciclo que está relacionado ao tempo que pode durar essa concessão e afins. No artigo 4, ele fala dos objetivos, que eu peguei como que eu considerei mais importante aqui para a concessão, que é a criação de florestas nacionais, estaduais e municipais. Então, no caso, foi o que eu falei anteriormente sobre a questão de florestas naturais ou plantadas de domínio do governo e que agora passam a ser, com essa lei, passam a ser concedidas para as pessoas fazer o uso do manejo sustentável dessas áreas. O tópico 2 fala da destinação de florestas públicas às comunidades locais, que tem que levar em consideração as comunidades locais que estão dentro dessas áreas de concessão. O tópico 3, que é a concessão florestal, incluindo as florestas naturais ou plantadas e as unidades de manejo das áreas protegidas. Bom, o artigo 6, ele fala que quando ocupadas ou utilizadas por comunidades locais, serão identificadas que posteriormente tem que fazer a criação de reservas extrativistas de desenvolvimento sustentável para essas comunidades, ou seja, tem que inserir essas pessoas no plano de manejo sustentável, as pessoas que fazem parte dessa área de concessão. A concessão de uso por meio de projetos de assentamento florestal e desenvolvimento sustentável
e agroextrativista, outros similares, esse tópico aqui, ele respeita aquela parte de hierarquia das leis, né, que a gente viu também no PNMA, que é respeitando o artigo 189 da Constituição Federal. Para quem lembra, a Constituição Federal está na parte mais acima, então essa lei ela vem com esse tópico aqui para justamente respeitar a hierarquia da lei e que nesse caso é do artigo da Constituição Federal, que fala também do Programa Nacional da Reforma Agrária. O artigo 9 e o artigo 11, eles quanto a tornar elegíveis para fim de concessão as unidades de manejo, que são essas unidades que são concedidas para essas pessoas. Aí o tópico 1 fala das políticas de planejamento para o setor florestal, a reforma agrária, a regularização fundiária, a agricultura, o meio ambiente e recursos hídricos e ordenamento territorial e o desenvolvimento regional. Tópico 2 fala do zoneamento ecológico econômico, que é para fazer o zoneamento das áreas potencialmente que apresentam recursos potencialmente econômicos, né? O tópico 4 fala da exclusão das terras indígenas, das áreas ocupadas por comunidades e das áreas de interesse, ou seja, as áreas indígenas elas têm que ser exclusas dessa área de concessão e só considerado a das áreas ocupadas por comunidades locais. Quando eu falo exclusão, é a respeito de que eles também podem fazer parte do manejo sustentável, porém o que tem mais interesse aqui é as comunidades locais. E por último, as normas e diretrizes governamentais relativas à faixa da fronteira e outras áreas consideráveis indispensáveis para a defesa do território nacional. Bom, o artigo 20 ele fala quanto ao edital de licitação. Aí no primeiro tópico fala sobre o objeto como descrição dos produtos e dos serviços a serem explorados. Nesse caso aqui, o objeto seria em questão de área, e a descrição dos produtos e serviços a serem explorados é na questão dos recursos madeireiros, não madeireiros e até mesmo do ecoturismo, que se encaixa na parte de serviços que podem ser explorados nessas áreas de concessão. No outro tópico, ele fala do prazo de concessão e as condições de prorrogação. Em seguida, tem que realizar as benfeitorias necessárias na unidade de manejo, ou seja, a pessoa que ganhou essa licitação, que está sendo o concessionário dessa unidade de manejo, ele tem que realizar benfeitorias, que a gente está falando sempre de manejo sustentável, né, e não fazer benfeitorias nas áreas de exploração, vai de forma contrária com o que diz a lei. E, por último, os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica fiscal. Ou seja, se o concessor pega essa área de concessão para fazer exploração dos recursos florestais de forma com manejo sustentável, se ele for financiado, ele tem que demonstrar a documentação de financiamento, de qual banco, por exemplo, ele pega o financiamento, para ver se existe idoneidade financeira e a regularidade jurídica por parte desse concessor. No artigo 44, fala da extinção da concessão, que leva em consideração o esgotamento do prazo contratual, ou seja, para uma concessão chegar ao final, para acabar, pode ser por esgotamento do prazo contratual, pode ser por rescisão de contrato ou por anulação, que no caso aí se enquadraria a questão de infração do Código Florestal, né? Se estiver fazendo alguma coisa de errado, pode ser anulado a concessão dessa pessoa por não estar respeitando as normativas, as leis que dão direito a ele a explorar os recursos florestais, dado que ele fez alguma coisa de errado. Aqui fala também da falência ou extinção do concessionário, ou falecimento ou incapacidade do titular, no caso da empresa individual. Aqui, nesse caso, se a pessoa é o concessionário dessa área e por algum motivo veio a falecer ou está com incapacidade de manter essa concessão, aí nesse caso
pode acontecer de chegar ao fim a concessão também. E também por desistência ou devolução, por opção do concessionário, do objeto da concessão. Nesse caso, se a pessoa também desistir, não quiser mais que ser concessor dessas áreas de manejo, ele pode voltar atrás e entrar com a documentação para poder rescindir o contrato. Bom, essa concessão ela traz benefícios sociais e benefícios ambientais. Benefícios sociais, geração de trabalho e de renda, uma vez que tem que considerar aquelas comunidades locais e tal, e com isso pode gerar emprego e renda para essas pessoas que estão inseridas nessas áreas, investimento de bens e serviços, e os benefícios ambientais é o uso sustentável da floresta, uma vez que tem que respeitar as questões ambientais, e quando a gente está falando aqui de concessão ambiental, a gente também fica super entendido a questão do manejo sustentável, né? E o aumento da conservação e da preservação, né? Uma vez que a gente está usando essas áreas de forma sustentável. Bom, para benefícios econômicos e infraestrutura, a gente tem aqui uma distribuição dos recursos. Nesse caso, são duas vias. A primeira, o concessionário pega parte do seu lucro, que é proporcional à sua produtividade, ou seja, quanto mais ele ganha, mais ele vai ter que pagar de imposto para o governo federal. Em seguida, o governo federal repassa esse dinheiro para o âmbito estadual, para o âmbito municipal. E, através do âmbito municipal, que está mais próximo das comunidades, é gerado um conselho que leva em consideração pessoas do governo municipal e pessoas da comunidade, que gera esse conselho para ver para onde vai ser destinado essa renda que foi concedida pelo concessionário através da licitação para as comunidades locais. E esse dinheiro ele pode ser usado para o apoio ao extrativismo, a estruturação da Secretaria do Meio Ambiente Municipal e até mesmo para financiar o ecoturismo na área. E como eu falei anteriormente, tem a questão da prestação de contas ao Serviço Florestal Brasileiro, ou seja, tanto o setor do governo estadual quanto o do governo municipal tem que prestar conta desse dinheiro que o concessionário destinou para essa comunidade, para eles poderem receber o financiamento do Sistema Florestal Brasileiro. A outra via é quando o concessionário, através de um repasse anual, ele já passa o dinheiro diretamente para a comunidade, que é representada pelo conselho, e o conselho, através de pesquisas, vê para onde é mais viável destinar o dinheiro. Aí aqui tem alguns exemplos que é construção de barracões, energia solar para as comunidades, uma vez que geralmente essas áreas, as comunidades ficam bem isoladas e acabam não tendo geração de energia elétrica, as redes não chegam lá. Então eles investem nessa parte de energia solar e até mesmo para a construção de escolas e de postos de saúde. Bom, agora eu vou falar sobre a servidão ambiental florestal. É uma inovação advinda da Lei 11.284, que acrescentou ao artigo 9A da Lei 6.938, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, ela é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. E, a grosso modo, ela é como se fosse a renúncia ao direito de uso, exploração ou supressão de uma determinada área de forma voluntária pelo possuidor da área, por exemplo. Essa servidão ela pode ser temporária, que no mínimo tem que ser de 15 anos, ou pode ser perpétua, ou seja, nenhum tipo de exploração pode ser feita caso ele opte por ser perpétua, e no caso de 15 anos tem que permanecer pelo menos 15 anos a área como servidão. Bom, os requisitos. A servidão ambiental ela não se aplica às áreas de preservação permanente e reserva legal, ou seja, se eu tenho uma área e quero conceder ela para servidão ambiental, antes de ela ser constituída para ser servidão ambiental, ela já tem que estar constituído nessa área as áreas de preservação permanente de reserva legal. E só depois eu tenho que fazer acrescentar mais uma área de servidão ambiental.
A servidão ambiental ela pode ser temporária ou perpétua, como eu falei anteriormente, e quando ela for temporária, ela tem que passar no mínimo de 15 anos. O contrato de alienação, cessão ou transferência deve ser averbada no registro de imóveis competentes. É vedada durante o prazo de vigência da servidão ambiental a alteração da destinação da área, ou seja, eu tenho uma área que foi concedida para a servidão ambiental através de um órgão competente. Se houver uma venda se houver a venda dessa área para um terceiro, se eu vendo essa área para um terceiro, ela só pode ser mudada, o papel dela, que no caso é de servidão ambiental, caso passe o ano de alteração da servidão, que no caso é do mínimo de 15 anos, ou se for perpétua, ela não pode ser alterada a destinação dessa área. O que deve ter no contrato de servidão ambiental? Delimitação da área submetida, ou seja, deve haver, através de um memorial descritivo, a delimitação da área e a descrição da área que vai ser submetida à servidão ambiental, que no caso também é considerada como sendo o objeto da servidão ambiental, a área. Os direitos e deveres do proprietário transferível e de herdeiros tem que considerar que o proprietário atual ele pode transferir essa área ou ter herdeiros, e também tem que garantir os direitos e deveres do detentor em caso de eu ser o dono, sou o proprietário da terra onde tem o servidão e eu vender essa área para um terceiro para ele cumprir alguma exigência ambiental de uma empresa que ele tem, mas que ele não tinha área para fazer uma servidão ambiental, então ele meio que comprou de um terceiro. Ter que garantir benefícios econômicos dessa área e ter a previsão legal para garantir o seu cumprimento. Os deveres do proprietário: manter a área de servidão, que nesse caso foi o que eu citei anteriormente. Se está no contrato que a área de servidão ambiental, mesmo que eu transfira essa área, venda para um terceiro, ela não pode ser alterada a destinação dela, que no caso é a servidão ambiental. Tem que garantir e permitir a inspeção e fiscalização da área pelos órgãos competentes ou pelo próprio detentor. Nesse caso, eu estou falando do proprietário, mas também tem o detentor, que é a pessoa que às vezes compra, que nem eu citei anteriormente, que é a pessoa que quer cumprir alguma questão ambiental, que ele não consegue porque não tem área, ele compra de um terceiro, e para isso ele tem que permitir também a inspeção e a fiscalização dessa área, tanto da pessoa que compra, quanto dos órgãos fiscalizadores. Tem que garantir e defender a posse da área serviente e prestar contas ao detentor, que no caso é a pessoa que compra essa área. Deveres do detentor da servidão: documentar as características ambientais, monitorar periodicamente a propriedade, prestar serviços necessários a quaisquer interessados, aquisição ou sucessores da propriedade, ter que manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área para prestação de contas ao detentor e defender judicialmente, caso seja preciso, né? Bom, a limitação ao uso da exploração da vegetação da área sob servidão instituída em relação aos recursos florestais deve ser, no mínimo, a mesma pré-estabelecida para a reserva legal. Ou seja, se eu tenho uma área de servidão e, de alguma forma, eu quero explorar ela através da vegetação, através dos recursos florestais, no mínimo, ela tem que obedecer os critérios de uma reserva legal na parte de exploração. E é vedada durante o prazo de vigência da servidão ambiental, alteração da destinação da área, que foi o que eu citei anteriormente. Eu vou falar sobre direito ambiental, porque o amigo Eduardo já falou sobre concessão ambiental e servidão ambiental. E são temas que traz mais como conceito, ou seja, nós só poderemos entender se passarmos primeiro pelo conceito. Aí diz o seguinte: o que é direito ambiental? Olha, direito ambiental é um complexo de princípios e normas coercitivas, reguladoras das atividades humanas
que direta ou indiretamente possam afetar a sanidade do meio ambiente em sua dimensão global, visando a sua sustentabilidade para as gerações futuras. Quer dizer, o caso é tão sério que é um princípio de norma coercitiva. Quando se fala em coercitiva, quem não cumpre as leis do Código Florestal, ela diz que pode ser punida com pena e até imposição e prisão. A Constituição Federal de 1988 trouxe um capítulo específico sobre o direito ambiental, que está lá nos termos do artigo 225, que diz o seguinte: que todos têm direito ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e a preservá-lo para as futuras gerações, ou seja, desenvolvimento sustentável. É sempre para as futuras gerações, porque se nós só usarmos e não pensarmos nas futuras gerações, o que poderemos deixar, né, gente? Para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, né? Então, é esse direito de pensar no desenvolvimento sustentável e a educação ambiental. Também o direito ambiental está ligado a princípios. Eu não vou vou citar todos só pelo tópico, mas eu não posso nem conceituar todos ou explicar alguma coisa, porque o tempo é muito limitado. Mas os princípios do direito ambiental estão ligados ao princípio do equilíbrio, princípio da precaução, princípio da prevenção, princípio do poluidor pagador, princípio da responsabilidade e princípio democrático. O que você pode fazer é o seguinte: desses princípios que eu citei aqui, você pode pesquisar, que até fica melhor, porque se nós, como temos tempo limitado, como eu, a de vocês também tem tempo limitado, nós não podemos poderá estar conceituando, até às vezes explicando, né? Qual a importância do Código Florestal para o direito ambiental? Está previsto no artigo 41 do Código Florestal, que trata-se de pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição monetária ou não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais. Ou seja, olha, aquele que preservar poderá ter retorno financeiro como estímulo à sua conduta. Então, todo aquele que preserva, o direito ambiental diz isso. Quem preserva poderá ter também retorno financeiro como estímulo e conduta. Instrumentos de proteção ambiental das propriedades. O Cadastro Ambiental Rural. Trata-se de um cadastro a ser realizado pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural em um sistema próprio com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades. O PRA, Plano de Regularização Ambiental. Após certificar o cadastro ambiental rural, havendo pendências ambientais no imóvel rural, o proprietário poderá aderir ao PRA, que é um conjunto, isso é porque é um conjunto das ações e medidas de natureza técnica e ambiental para a regularização dessas pendências. Então, você termina o CA e ficou uma pendência, você parte para o PRA, Plano de Regularização Ambiental. CRA, a Crota de Reserva Ambiental. Trata-se de um título nominativo representativo de área com vegetação nativa existente ou em um processo de recuperação na propriedade rural. Aí depois vem o PMFS, que é o Plano de Manejo Sustentável. Esse plano, pessoal, é um projeto que é desenvolvido pelo interessado e aprovado pelos órgãos ambientais competentes, em que contemple técnicas de condução, exploração e reposição florestal. Ok? Temos também o APP, Área de Reserva Permanente. O Código Florestal foi quem definiu que a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, por exemplo, a estabilidade geológica, a biodiversidade, e também facilitar o fluxo gênico da flora e que protege o solo, deve assegurar o bem-estar da população, das populações humanas. Esse vem do lado conceitual
da APP, Área de Preservação Permanente. Isso é feito, as áreas de preservação permanente é feita nos topos de morros, montanhas, serras, encostas, e mais ou menos regiões que descreve superior a uma altitude de 45 graus. Ok? Aí depois vem a reserva legal. É uma limitação administrativa do imóvel e só existe no nosso ordenamento jurídico desde 1934. Essa reserva legal ela assegura o uso econômico de modo sustentável, ou seja, diferente da APP, onde você não tem um uso econômico de modo sustentável, a reserva legal tem que trazer também um uso econômico sustentável dos recursos naturais do imóvel rural. Por quê? Altera a conservação ecológico e promove a conservação da biodiversidade. O seu percentual da reserva legal varia de acordo com o bioma em cada região. Por exemplo, aqui no Nordeste, 20%. Ou seja, uma fazenda com 10 hectares, ela tem que ter 20%, fica 2 só de reserva legal, fora a área de preservação permanente. Essa área de preservação permanente é mais ou menos você pensar nas margens do rio. É um conceito mais prático. Ou seja, um rio que tem uma largura de 10 metros, ela tem que conservar 50 metros de um lado e de outro. As nascentes tem que conservar 30 metros. Ou seja, de um lado e de outro tem que ser área de preservação permanente. Tem que ser área nativa, provavelmente. A área nativa ela tem que fazer reflorestamento novamente. Conclusão, para finalizar o nosso direito ambiental, o nosso planeta nunca exigiu tanto cuidado do ser humano para com o meio ambiente quanto neste século XXI. Mudanças climáticas, poluição, são palavras correntes em qualquer congresso ou encontro que discuta direito ambiental das futuras gerações. Também pudera, pessoal, o homem é do homem a responsabilidade de cuidar da Terra, do planeta, que dentre tantos outros garante condições especiais e únicas para o desenvolvimento da vida como conhecemos. Não há como falar de direito ambiental sem levar em consideração tais fatos do desafio do desenvolvimento sustentável. Por isso que o direito ambiental é isso. Né? Palavra de ordem para qualquer empreendimento, que é palavra de ordem para qualquer empreendimento. O desenvolvimento, o crescimento econômico, equidade social e preservação do meio ambiente. Portanto, quando se fala em direito ambiental, é importante ter em mente a palavra equilíbrio. Toda e qualquer intervenção humana, vejam só, gera um efeito no meio ambiente. E o direito ambiental regular tais intervenções com o foco de preservação para as atuais e futuras gerações, bem como de garantir o crescimento econômico e sustentável. E todo esse assunto que nós falamos aqui sobre proteção ambiental, serviço ambiental, direito ambiental, isso nos faz expandir a manifestação mais sublime da inteligência, ou seja, a se interiorizar e a usar a capacidade de relacionamento para trabalhar em equipe, como estamos trabalhando aqui. Isso nos traz a arte da contemplação e da criatividade. Obrigado pela atenção.